Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutait, estou aqui com meu parceiro Jefferson Pescaroli. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Tá de volta aí na área? Tô de volta, tava com saudade. Bora. Matando a vontade aqui de falar com a galera. Show de bola. E esse aqui é o episódio número 164, galera. 164 vezes eu sentei aqui na academia de aluno e hoje eu trouxe um cara aqui que eu sou fã, que é, cara, uma referência para mim, me inspira demais. Grande Gustavo Gottfried, fundador e CEO da Acta Motors e da Acta Ventura Experience. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. 164, hein, meu? Você tem história, hein, cara? Tá vendo? Constância que a gente fala lá. Agora, antes era constância na prospecção, agora é constância aqui no podcast. É isso aí, cara. É isso aí. Deixou de ser vendedor para ser apresentador agora. Podcaster. E o melhor vendedor vai ser podcaster também? Influencer, eu vou virar influencer. Bom, já tem uma meta, então vamos buscar essa meta, né? Vamos buscar E aí, essa vai meta. lacrar hoje já? É isso aí. Não, ó. 43 mil visualizações é a meta. Meus amigos, vocês vão ter que assistir pra caramba isso aqui. Porque ele me convidou com essa missão de bater o recorde. Vamos lá. Então, se não bater o recorde, eu vou achar que o convidado é fraco, hein? Bom, tá bom. Cara, e o tema aqui, ó, mais do que uma marca, como criar conexões autênticas através da aventura, propósito e mobilidade. É isso Então, aí. queria que você falasse rapidamente pra galera um pouquinho da sua história, que é inspiradora. Eu sei que você começou ali vendendo carro sozinho até hoje, você aí tem várias marcas, né? Hoje você tem Kia, Citroën, Peugeot, Ventura, seminovos, blindadora. Blindadora, você tá entendendo? Ele começou como lojista, velho. Só pra você a história dele é um pouquinho inspiradora. Mas é melhor ele contar a história do que a gente, né, gente? Ele Vai sabe lá, mais. tá bom. Bom, fazer um resuminho rápido aí, a gente já bateu esse papo da outra vez, mas para quem está assistindo agora não sabe, eu sempre fui um apaixonado por carros. Meu primeiro carro foi um buggy velho que eu comprei quando eu tinha 15 anos de idade, com um dinheirinho que eu tinha juntado de compra e venda de bicicleta, né? Eu fazia triatlo e comprava e vendia bicicleta. E aí, quando eu passei na faculdade, eu tinha uma Saveiro já com 17 anos, e aí eu, vamos dizer, fui premiado por passar na faculdade com uma troca de um carro. Primeira vez que eu ganhei um carro, né? Foi um Gol GTI na época, que era um carro super badalado, seria um carro super premium hoje. Isso em Santos. Isso em Santos. E aí eu me senti assim, vamos dizer, um pouco desconfortável por ter ganhado um carro, porque eu sempre comprei as coisas com o meu trabalho. Comecei muito novo, né? Eu com 17 anos já tinha um lava rápido, comecei trabalhando. E aí eu vendi esse Gol GTI e falei pro meu pai que ia começar a comprar e vender carro. Meu pai, médico psiquiatra, ele falou, vou te internar no manicômio. Você faz 2 faculdades, eu fazia Direito e Administração. Ele falou, você quer ser vendedor de carro, marreteiro de carro? Vai coçar a orelha assim também, ó, com o dedinho, com a unha? E aí eu falei, pai, deixa comigo, deixa eu começar. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Aí ele conversou com um amigo dele, que era concessionário na época, falou, quanto vale o GTI? Pô, vale $22 mil. Deixa ele vender esse GTI, daqui a 3 meses você puxa o capital. Se tiver 23, dá mais 3 meses, 3 meses, 4 meses. Se tiver 21, aí você recolhe o dinheiro, devolve o dinheiro que ele tinha e manda parar e volta para a faculdade. E aí a gente começou a brincadeira. Aí comecei a colocar carro no lava rápido, vender, aí montei uma lojinha multimarcas, isso foi em 94. E aí, em 2011, eu consegui a primeira concessão da Kia. Agradeço aí o Gandini por ter acreditado em mim. Nunca tinha sido concessionário, mas eu tinha muita vontade, muito esforço. E aí fui concessionário Kia de 2010 sou, né? Mas cheguei a ter 4 revendas Kia. Em 2017 foi a vez de a gente ser nomeado Peugeot. Em 22, nomeação da Citroën. E em 24, a nomeação da Ventura, que a gente abriu aí o leque para uma marca que complementa a nossa mobilidade, né? Fala pra galera da Aventura, o que é a Aventura? Pra quem não A conhece. Ventura, para quem não conhece, é uma fábrica de barcos, uma indústria náutica sediada em Capitólio, Minas Gerais, há 40 anos. É uma das fábricas mais antigas em funcionamento no Brasil e ela se destaca porque ela tem embarcações de 19 até 55 pés. Vai sair a 65 agora, inclusive. Então o leque ele é muito grande. Então isso me seduziu para pegar a concessão da marca, porque é uma marca que você consegue fazer com que um consumidor cresça junto com você. Por exemplo, Rafael, você fala, pô, eu tenho vontade de ter um barco, mas eu não quero comprar um barco de 2 milhões. Mas eu quero comprar barco de 200 mil. E eu não quero barco velho, porque barco velho quebra. Enche o saco. Eu quero um barco zero, na caixa, na garantia. Eu te vendo um barco de 200 pau com o preço de um carro. Aí você vai usar esse barco por um ano e fala, pô, eu quero um barco um pouquinho maior. Aí você vai pro de 300, vai pro de 400. E eu pego na troca o de 200. Então a gente montou uma concessionária de barcos, que é uma coisa que não tem na Baixada Santista. Que legal. E além da linha náutica, a Ventura ela importa quadriciclos, bikes elétricas da Brat, que é uma marca americana, da Volcom, e jet ski elétrico canadense da Orca.
Taiga Orca, que é uma indústria que fabrica snowmobile e também tem a linha de jet ski elétrico. Então, para quem não conhece e tem interesse no jet ski, o grande diferencial é o consumo de eletricidade. Para você abastecer um jet ski, você gasta R$700 e para você abastecer o Taiga, você gasta R$30 de energia. Nossa. Com 1h30 de passeio. Caraca. Sem manutenção, não tem manutenção, não tem revisão. Porque é elétrico? Não tem nada, só lavar com água. Caraca, velho. É um negócio, É o futuro, disruptivo, né? é disruptivo, é um É o negócio futuro. muito legal. Então a gente... E se eu for lá te visitar na Baixada lá, a gente vai dar uma volta nesse jet ski aí pra eu fazer um... A hora que você quiser, nós temos test Tem test drive lá? É verdade? Lógico. Eu tô Lógico. devendo uma Legal, visita pra ele. Se falar desse assunto, eu vou passar vergonha. Yes, o cara Que só legal. surfa, o cara passa- Legal. E só tem um negócio aqui É. que ele só surfa no calor, você sabe disso, Ah, é? né? Porque tem frio, amor? Nutella. Ah, se o Batuba baixou de 25 graus, ele não põe nem o pé na água. Eu vou te falar uma coisa, viu? Meu cara fica velho. É que a gente tá no ar, é que é melhor ficar quieto. Muito bom, Gustavo. Que legal, não sabia que você tinha essa marca. Essa marca, inauguramos a concessionária faz 2 meses. Ela fica dentro da Marina Aquarium, em São Vicente, ao lado do Bahia de São Vicente Yacht Club, Yacht Clube de São Vicente. Então, é um local legal, que a gente consegue montar a nossa estrutura e, obviamente, fazer os test drives ali, que a gente tá com a cara do gol em frente ao canal. Legal. Vocês são Muito bom. exclusivos no Na Brasil? Baixada, não, na Baixada, Baixada, sim. sim. É, a Aventura tem vários concessionários, né? Tem amigos nossos que são concessionários de carros também, que são concessionários Ventura, Brasil inteiro. Massa. Demais. E assim, a Acta é muito mais que uma empresa de venda, compra e venda de carro e moto, né? Vocês têm ali um estilo de vida, ali, um conceito, uma cultura diferente. Como é que vocês construíram essa Então, marca? Rafael, é o Esse seguinte, posicionamento. o mercado de automóveis, ele virou uma commodity de uns anos para cá, tá? E para você ganhar espaço, de duas uma, ou você compra todo mundo e você é gigante, e você vai ganhar muito no volume, e o teu cliente vai ser um número, e você vai fazer o cola e copia, cola e copia, cola e copia, e você vai ter 15 marcas, e uma marca puxa a outra, uma marca um dia tá boa, outra tá ruim, assim por diante, ou você tem uma boutique personalizada. E eu fui pro lado da boutique personalizada. Então a Acta hoje, ela é uma empresa que ela... hoje ela não é uma empresa grande para ser um grupo de concessionários. São quantas São concessionárias? 6 lojas. 6. Mas 6 lojas hoje é considerado pequeno. Porque hoje os grandes grupos hoje tem 40 lojas, 50 lojas. Nós temos 6. Com a blindadora, 6. Não, a blindadora é a parte. A parte, tá. A gente tem 6 pontos de venda. Tá. Só que a Acta, ela tem um modo de trabalho sui generis. A Acta, os clientes, eles são exclusivos. Eles são tratados com uma individualidade que nos grandes grupos eles não são. Então, nós conhecemos o cliente pelo nome. Eles sabem que o Gustavo é o dono da Acta. Eles têm acesso ao dono da concessionária. Então, os clientes se sentem acolhidos. Eu falo para o meu time o seguinte, que a venda, ela começa na entrega do carro. E até a hora que você entrega, é uma questão puramente comercial. Se eu vender para você o carro por 10% a menos que o meu concorrente, você vai comprar. Só que se meu atendimento de pós-vendas não for o suficiente para você, quando você for trocar esse carro de novo, você não vai nem cogitar me consultar, mesmo que seja pelos 10% abaixo. Então, a gente entende que muito mais do que o preço, a gente tem o valor da experiência do cliente junto Total. na empresa. E vocês fidelizam mesmo, né? Porque a tua carteira, fidelizo. cara, a gente ouve... Fidelizo. Eu posso dizer que eu só me sinto assim, vamos dizer, realizado na venda quando o cliente compra pela segunda vez. Porque aí você diz que o nosso ecossistema, Funcionou. ele funcionou. Porque o cliente veio, ele teve uma condição comercial interessante, Um bom ele foi bem atendido, ele teve uma boa entrega, ele teve um bom pós-vendas. E quando ele foi trocar esse carro, ele lembrou de você. E engraçado o que acontece, nós temos 3 marcas hoje. E às vezes o cliente não quer comprar um carro da nossa marca porque ele tem interesse em comprar uma marca X. Ele me liga. Liga pro vendedor, olha, eu quero comprar um carro da marca tal, você consegue para mim? E eu tenho o maior prazer de vender carro de outras marcas, inclusive. Aí você vai lá e você faz a Porque- intermediação. Porque Que legal. Como eu tô muito com a barriga no balcão, eu tenho um relacionamento muito bom com outros grupos de outras marcas. Sim. Então eu vendo Volvo, BMW, Mercedes, a marca que for, a gente vende. Da mesma forma que quando um concessionário precisa de um carro da minha marca, eu sou o primeiro em querer Que atender. legal. Então, eu digo que a gente não tem barreiras. Não tem barreiras. O meu vamos dizer assim, o meu DNA é que a gente queira que a Acta seja uma referência na mobilidade para o cliente. Desde a micromobilidade, se ele quiser comprar uma bike elétrica de 15 mil reais, até se ele quiser comprar um iate de 55 pés por 6 milhões. Caraca. Então, tudo isso é mobilidade.
Então é aí que a gente entra para poder dar esse atendimento diferenciado. Então essa é a nossa filosofia, é atender o cliente com nome e sobrenome. Que demais, cara, fantástico. De arrepiar, né? Você tem noção? Já... Da onde veio essa ideia? Porque assim, é disruptivo. Sim. Não é o normal que a gente encontra no mercado, principalmente de mobilidade, como você está falando, mas do automotivo, então, meu Deus do céu, da onde veio essa ideia, essa inspiração? Da onde você teve essa aquela sacada? história, a gente hoje ou vai pro volume ou a gente vai pro valor. Né? Eu não vou vender o carro mais caro que o meu concorrente, eu vou vender pelo mesmo preço. Só que eu não tenho como hoje falar, olha, eu vou montar 30 concessionárias. Não dá. Eu não tenho um histórico de pai concessionária, avô concessionário. Se você pegar os grupos, eu comecei do zero, cara. Comecei sozinho. A Acta é meu CPF lá, não tem ninguém. Então, é um passo de cada vez. E para a gente conseguir conquistar terreno nesse mercado maluco que a gente tem hoje, com 30 marcas chinesas entrando. Eu tive uma marca chinesa, fazendo um parênteses agora do chinês, em 2018, eu fui concessionário Lifan. Marca chinesa, dava no Brasil, tinha o X60, o X80, que era um baita carro. É o nível hoje do BYD, desses carros aí. Eu fui o último concessionário a ser nomeado antes da Lifan sair do Brasil. Em 6 meses eu vendi 100 carros. Simplesmente um dia, o dólar teve uma maxi valorização, a Lifan falou, olha, o Brasil não é mais interessante, nós vamos puxar o carro. Falei, como assim puxar o carro? Nós vamos encerrar a operação. Eu tinha vendido 100 carros na minha praça, sendo que desses 100 carros, 50 clientes eu conhecia pelo nome. Os outros clientes que vieram na empresa. Comprou primeiro vocês e depois a marca. Exatamente. Bom, o que eu tive que fazer? Eu liguei para os 100 clientes. Falei, olha, Rafael, você comprou um X80 comigo agora, faz 3 meses, a Lifan está saindo do Brasil. Você tem 2 opções. Você quer trocar esse carro comigo por um Sportage, por outro carro? Eu vou pegar esse carro de volta. E você compra outro carro comigo, eu me viro com o teu carro da troca. Nossa, se você quer ficar com o carro, não tem problema. Você pode ficar com o carro não, eu vou te dar pós-vendas, mas eu quero que você saiba que essa marca vai sair do Brasil. Pode ter problema de peça, pode... Exatamente. Então, essa transparência que eu tive, eu acho que foi um grande divisor de águas para pensar, falar, cara, que grupo de concessionária faria Não, isso? não existe. Não Cara. existe. Não existe. O que você fez é um Não negócio existe. surreal. Então, hoje eu vejo... Só fiquei curioso. Desculpa te interromper. Quantos que falaram, eu quero te vender, eu não quero mais Cara, o uns carro? 70 carros trocaram comigo. Mas assim, já de bate-pronto? Bate-pronto, trocaram. Não na mesma hora, né? Sim. Mas foram trocando. Eu avisei e falei, olha, você pode vir aqui, eu vou trocar o carro com você, vou fazer uma avaliação como eu estivesse avaliando um carro normal. Não, sei lá, vou levar em consideração... 10% abaixo da FIP, 15%, o valor que for, Sim. e eu vou me virar com os carros. Mas ninguém vai dizer que eu vendi um produto e no dia seguinte eu fechou a bandeira. Olha o nível de... Então, isso tudo foi criando uma musculatura para que a gente pudesse ter esse diferencial no meio dos leões. Eu não tenho como concorrer com um cara que tem 40 lojas no volume, mas eu tenho que concorrer como no atendimento, Perfeito. numa Você é experiência. misturado com essa questão do atendimento, com Eu experiência, né, cara? sou focado nisso. Sim. Sou focado. Se eu tenho uma reclamação no Reclame Aqui, ou um cara que não me dá 5 estrelas no Google e fala mal da minha empresa, é pior que falar mal do meu filho, cara. Entendeu? Eu levo isso pro pessoal. Eu ligo pro cara e falo, o que Você tá reverte, acontecendo? não? Sim. Lógico, a gente sabe que um cliente ou outro é maluco, mas tudo bem. Mas eu tento entender o que tá acontecendo. Se for algo coerente... É lógico, algo coerente. A gente corre atrás, efetivamente, disso. Então, por exemplo, hoje a gente tá tendo uma enxurrada de marcas chinesas. Cara, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Uhum. Dessa enxurrada, eu não sei se metade fica. E aí eu vou lá, vou pegar uma outra marca. Cara, será que vai acontecer de novo? Não dá. Entendeu? Então, eu optei nesse primeiro momento em não ir atrás. Nomearam um monte de gente, vamos dizer assim, sem custo. São marcas que são sedutoras. Mas eu prefiro ficar com as minhas marcas tradicionais. A Kia é uma marca importada, mas está 35 anos no Brasil. Peugeot, Citroën são marcas de centenárias, agora embaixo do guarda-chuva da Stellantis, que de cada 3 carros que vendem no Brasil, um é Stellantis. Então, são marcas que a gente tem vamos dizer assim, um reforço por trás para poder atender o cliente. Porque, cara, uma andorinha não faz verão. Não adianta eu querer ser o melhor concessionário se eu não tenho uma estrutura por trás disso. Eu sou simplesmente o intermediário entre a fábrica ou a importadora e o cliente. E se a gente não tiver uma boa estrutura por trás, cara, não resolve. A Lifan saiu do Brasil, vou fazer o quê? Eu posso ser o melhor concessionário, mas eu não tenho o que falar para o meu cliente. E você, nossa, fantástico. São quantos anos que o grupo você está há quanto tempo? Então, eu comecei em 92, né? Eu fui emancipado em 92 com 17 anos para abrir minha primeira loja. São 30 e agora, eu estou há 33 anos.
E como concessionária, desde 2011, são 14 anos. Fantástico. Que a gente está com o Grupo Acta, né? Cara, demais, né, cara? Que visão, assim, eu fico impressionado. E eu queria saber, assim, quais são os pilares que sustentam a marca, né, o posicionamento de vocês nas redes sociais? O que você acha que são os fatores que fazem que vocês realmente tenham esse posicionamento de experiência, de qualidade, de foco no cliente? O que você acha que são os pilares, assim? Você falou que atendimento incrível, pós-venda, mas porque isso é muito inspirador, até para inspirar outras empresas. Sim. Assim. Então, isso é o nosso desafio diário, né? A gente conseguir demonstrar isso para clientes novos. Porque a gente tem um índice de retenção, de fidelização de 80%. É um índice altíssimo. Só que a gente tem que contar para todo mundo sobre isso, porque a gente quer crescer. Sim. Né? E, então, essa é a nossa dificuldade de todo mundo, não só nossa, né? De a gente poder contar para os outros como é que é a nossa empresa. Então, a gente trabalha fortemente em rede social, a gente trabalha fortemente com engajamento dos clientes, micro-influenciadores, clientes que dão depoimento. Isso é importante, para que quem está de fora enxergue e fale, pô, mas essa empresa tem alguma coisa a mais. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho pessoal agora para dar mais a cara ainda da Acta com a cara do Gustavo. Porque, cara, você vai hoje comprar um carro em qualquer grupo grande. Qual que é o Rafael? Rafael número 53.412 XYB. O cara vai lá, não, Rafael, eu sei quem é Rafael, o que você precisa? Tem um lado ruim, né? Meu telefone toca meia-noite, o cara me liga e fala, furou o pneu, como é que eu troco? Acontece isso. Meu telefone é ligado. É o preço. E ele atende, tá, pessoal? Comprar um carro é lá, no você vai ônus, ligar. é no ônus e no bônus. Sim. Telefone ligado 24 horas por dia. Perfeito. Meu telefone é o mesmo número desde 1992. Não. Eu nunca troquei o celular. O telefone tá ligado Só direto. adicionou Tá um aqui, 9 aí. Eu tô falando com você aqui, ó. Dá uma olhada, entraram mais de 50 mensagens aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso aqui é mensagem. O telefone não para. Então, é o ônus e o bônus. Mas, é aquela história, né, cara? A gente vai pra guerra, o concorrente vai de metralhadora, eu vou de estilingue. Então a gente tem que mostrar aquilo que a gente é melhor. Cara, muito bom, cara. Que demais, Gustavão. Como é que você equilibra o design, performance e propósito nos produtos, assim? Porque é desafiador, né? Você tem que vender bastante, mas tem que ter qualidade, tem que satisfação do cliente. Como é que você equaliza essa questão? Rafael, as 3 marcas que a gente tem hoje, vamos falar de veículos, tá? As 3 marcas que a gente tem hoje, elas são marcas que elas se completam, mas elas não concorrem entre si, por incrível que pareça. A Kia virou uma marca premium, tá? Muita gente acha que a Kia no Brasil não é premium. Pô, premium é BMW, Audi, Mercedes. Isso é a cabeça de brasileiro que nunca viajou para a Europa. Nunca viajou para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos e na Europa, Kia é tão premium quanto as outras marcas. Eu tava lá, eu vi o modelo, eu te mandei uma foto, eu falei, Gustavo, tô aqui, eu nem quero. Lindo esse... Você pega uma Telluride nos Estados Unidos, ela é melhor do que uma Mercedes Série S, um SUV Mercedes. Então, no Brasil, ainda existe um preconceito com as marcas que não são europeias, que elas não são tão premium. Mas o carro, quando o consumidor tem acesso ao produto, faz um test drive, vê o acabamento, ele enxerga que é um carro premium sem ostentação. Então, a gente fala que a Kia, ela tá, vamos dizer assim, no topo da pirâmide no nosso mix de produto. Aí a gente tem a linha intermediária, que é a linha da Peugeot, que é uma marca que ela evoluiu muito no decorrer dos anos, então é um acabamento minimalista, o carro é um carro super sofisticado, painel tridimensional, luzes em LED interna, é um carro que você vê que é um carro super bem acabado, e é um carro que ele tem um preço muito acertado. E aí a gente tem a Citroën, que é uma marca aspiracional, que hoje é uma marca de entrada, você pega o C3, hoje ele custa o preço do Mobi, tá? Só que ele é um carro maior, ele tem uma Atitude SUV, você tem o Basalt hoje, que é um SUV que custa R$106 mil, que ele é, vamos dizer, o primo do Fastback, que custa R$30 mil a mais. Então é um carro que entrega muito, entrega espaço e ele é um carro barato, tá? Não é um carro que vai te entregar o melhor acabamento, não é, mas ele vai te entregar espaço e preço. Sim. Então, para cada tipo de cliente, a gente tem um produto. Que legal. Então hoje a gente tem carro de R$70 mil, que seria o C3, até o carro de 670 mil, que é a Carnival. Né? Fora a blindagem, que você coloca mais R$100 mil. Então a gente tem um leque de produtos muito grande. Então a gente acaba conseguindo converter um volume grande de clientes, de leads, porque às vezes o cara manda o lead para um carro e ele vai calcular o financiamento e fala, pô, não cabe no meu sapato. Mas pera um pouquinho, não cabe por quê? Porque custa X, vem cá, que eu vou te colocar um aqui X menos 30 mil, que esse cabe. Então, a ideia é que a gente consiga acomodar o cliente dentro da realidade dele. Muitas vezes o cliente vem atrás de um produto, a gente faz a entrevista de venda, fala, meu amigo, seu carro não é esse, seu carro é esse.
Então, esse é o desafio diário. É a gente conseguir entender do cliente qual que é a necessidade dele, qual que é a capacidade de compra dele, para poder direcionar para o melhor produto e fazer a conversão. Legal. Ô, Gustavo, tirando, além desse motivo de querer, né, essa constância, essa disponibilidade, o que você acha essencial assim, para construir uma marca forte assim, que você vai ter, além de clientes, vai ter seguidores mesmo, vai ter fãs? Então, a gente tem uma legião que não são os clientes. Comunidade são ali. os Acta Lovers. Olha, que legal. Os Acta Lovers. São clientes que eles não só compram com a gente, mas eles indicam tanto a nossa empresa e a satisfação deles indicarem e sair o negócio, não ganha nada, tá? Não são comissionados, são nada. Mas esses clientes, eles estão numa roda de amigos. Escuta alguém falar de carro, fala, não, você não vai trocar em nenhum lugar que não seja Acta. Você vai lá pelo menos ouvir. E são clientes, sabe? Que satisfação é demais. Quero mandar um grande abraço para alguns Acta Lovers, meu amigo Aclemir, minha amiga Andréa Paixão. São clientes que, sabe, não só trocam de carro com a gente uma vez por ano, mas que fazem questão de canalizar todos os amigos dele e falar, meu, você vai trocar numa empresa que é séria. Porque hoje, quer não, Rafa, tem muito golpe na praça. Muito golpe. Então, é cara que pega o carro com restrição e faz o carro aprovar no verdinho lá, é cara que baixa velocímetro. Isso existe. Isso existe. Então, você poder comprar o carro hoje numa empresa que é idônea e você saber disso já é uma tranquilidade. É uma coisa que você já tem que tirar da tua preocupação, né, do consumidor, falando, eu vou comprar na Acta, porque se na Acta eu vou comprar um produto de qualidade. Eu não vou pagar mais caro por isso. Vou pagar um preço. Eu quero ser reconhecido pela melhor qualidade, não pelo melhor preço. Meu carro nunca vai ser mais barato. Perfeito. Mas não vai ser mais caro. Cara, teve um cara que veio aqui, que é o Marquinho daqui com Altos, que eu sou fã, que ele é muito focado nessa questão de marca, lá de Taubaté, não sei se você conhece, vou te apresentar. E ele fala, cara, que a marca, ela tem que fazer com que as pessoas tenham vontade de comprar lá, assim. Então, pô, eu tô cotando, tô querendo, já te falei que eu quero pegar uma Rampage, tô cotando. Aí eu pensei, pô, o que eu vou falar, né? Aí eu peguei, mandei pro senhor, eu quero comprar uma Rampage. Falei com o Vagnão, do Autoland, pô, Vagnão, vou comprar uma Rampage, ó. Vai ter que fechar um treinamento comigo de um ano, hein, velho? Eu quero comprar um carro, mas quero vender o treinamento. Claro que você me conhece já. Fazer um escambo. Marquinhos, exatamente. O Marquinhos aqui com o Marquinhos. Eu quero comprar um carro. Porque assim, a confiança, a conversa, eu já sei qual que é o nível de comprometimento, sabe? O Vagnão, pô, última vez, um abraço pra ele aí, inclusive nosso apoiador aqui, Autoland Brasil. Vou te levar lá, um cara fora da curva, Gustavo. Não sei se você conhece o Wagner Dias, o cara é velho. Eu falei, pô, quero comprar um carro 7 pra minha esposa, um carro maior. Disse, não, e o que você acha do Taos? Não sei o que, não, vou mandar pra aí o carro aí pra Ubatuba, velho. Usa aí o carro aí, 15 dias aí, se você gostar, depois a gente vê. Aí a gente sabe que não devolve, não, né? Aí assim... Mandou pra pessoa certa. Aí a mulher já viu o carro, já falou, já era. Como é que desfaz? Gustavo, já mandou com laço já. Assim, já tá vendido, né? Eu falei, ó, você sabe que se eu comprar, você sabe que vai ter um, né? Ele falou, não, a gente tem conversa e tal. E a confiança é tão grande. Aí agora eu falei, pô, não, que carro? Chegou uma branca, eu não quero. Não, acho que eu vou comprar uma cinza. Aí eu falei, tá bom, qualquer coisa eu mando o carro aí, você dá uma olhada, mas a confiança é tão grande. Por exemplo, se eu for comprar um carro com você, com o Mark, tô pegando 3 pessoas que vieram assim, pô, tem vários caras que eu confio, mas que me veio de falei, pô, eu quero comprar, eu tenho vontade de comprar um carro lá na Autoland, tenho vontade de comprar um carro. Isso é algo que o Marquinho falou aqui, quando você tem uma marca forte, as pessoas têm uma tranquilidade, uma confiança, elas sentem vontade. Fala assim, pô, eu quero comprar, onde eu vou comprar? Vou comprar lá com meu amigo Gustavo, vou falar com meu amigo Marquinhos, vou comprar com X. Então isso é muito legal, né? Esse fortalecimento da marca. Isso é a porta de entrada para o nosso negócio. E aí, quando você compra e você enxerga que toda a tua expectativa foi superada, né? Porque você tem a expectativa, você tem a decepção e você tem a superação. É isso. E a ideia é sempre superar a expectativa. Quando você vai comprar, você tem uma expectativa. Exato. Né? Você já se imagina saindo com o carro, com o laço, com o bonito, e aí, pô, sai com o carro, pô, o carro deu um problema, o carro... Pode acontecer, mas eu digo o seguinte, eu sou piloto, né? Eu tenho carteira de piloto de helicóptero, e eu me lembro que quando eu estava, acho que na segunda ou terceira aula, céu limpo, tranquilo, um instrutor me ensinando. Eu falei, pô, até que não é difícil fazer isso. Ele falou assim, cara, no céu de brigadeiro, se você ensinar um macaco a voar, ele vai aprender. Ele vai aprender. Só que a hora que você pega o vento, a chuva, a turbulência e fecha a visibilidade, aí você mostra Separa. que você tem capacidade.
Então eu digo o seguinte, você comprar um carro e vender e não ter nenhum problema, é o melhor dos mundos. Agora, se tiver algum problema, seja de pós-venda, seja agora que for, E é uma máquina, pode... e você solucionar e você superar a expectativa do cliente, aí mostra que você está preparado para isso. Então, às vezes, dar um problema não é ruim. Porque o cara liga e fala, aconteceu isso. Espera que eu vou resolver já. Já, é na hora, não é para daqui a pouco. Porque a decepção do cliente geralmente não mora no defeito. Não, mora na resolução. Mora Na em resolução. como esse defeito é tratado, né? Fantástico. Agora, Não, a gente teve um carro que eu comprei inicialmente, e aí deu problema no ar-condicionado normal. Deu na segunda vez ele falou, ó, para, velho. Eu não quero que isso seja um estresse pra tua esposa. Chega, velho. Vou mandar retirar o carro aí, vou te vender outro carro. Não, Wagner, não, que arrumar, velho. Você não tá entendendo, velho. Sua esposa não vai passar por isso. Um abraço pro Wagner. E assim, já tô te avisando só, esse carro, eu vou retirar o carro aí. Eu falei, não, mas eu não queria arrumar nada. Eu não vai te dar nenhum... Esse carro é pra ser um negócio maravilhoso pra tua esposa. Não importa, não tô dizendo que o carro é ruim, que é bom. Eu tô te dizendo que esse carro não quero mais. Tipo, eu quero te vender. Tipo assim, ele ficou incomodado. Ele fez questão de retirar e me vender um outro carro. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Tira da frente, põe outro, resolve depois. Não adianta, entendeu? Às vezes, eu digo o seguinte, tudo que eu vendo hoje, eu compro amanhã. Porque o que eu vendi hoje, eu comprei ontem. Sim. Não tem essa. Não tem nada na minha empresa que esteja à venda que eu não recompre amanhã. Porque às vezes você pega umas lojas, os caras pegam um carro moído, dá um somebody lover, ele vende, o cara acende uma vela de 90 dias lá pro cara não voltar nos 90 dias. Isso não existe. Ligar pro cliente pra saber se tá tudo bem? Não, Nem a pau. Não existe. Não liga pro cara. Não, Pelo eu amor de tive um diretor que falou que não existe pós-venda em seminovo, que não era pra eu ligar pro cliente depois da entrega, senão ele ia vir com uma lista e eu tô te proibindo de ligar pro cliente. Eu cheguei a ouvir isso. É que faz a revisão macarrão, né? É, Sabe o que é a revisão macarrão? Não. Água e óleo. Quando você Foi tem a água e óleo. certeza que você tá bem intencionado e fez o certo, você vai ligar e se der um problema, você vai resolver. Se for fora da garantia, você vai ajudar o cara. lógico. Fornecedor mais barato. Cara, vou pagar pra você a mão de obra, você paga... Enfim. Não, e hoje tem ferramentas, tem a Gestalto, do Filipão, tá? Então resolve, né, cara? Fantástico. Hoje, da mesma forma que a internet, ela te coloca em evidência, ela pode te colocar na berlinda. É verdade. Hoje, cara, é tudo muito sensível. Hoje, depois da internet, globalização, rede social, todo mundo tem telhado de vidro. Então, o cara que faz errado, esse cara tem vida curta. O cara tem vida curta. Não, e o plantio, ele é livre, né? Mas a colheita não. Então, assim, você colhe essa carteira que você tem hoje, você tem um trabalho sólido e, assim, você tem uma tranquilidade, né? De saber que você está fazendo certo. É o que você falou, de superar sempre a expectativa. Isso é muito legal. Qual que você acha que é o maior desafio hoje no mercado automotivo, falando de mobilidade, assim, que agora tá chegando tecnologia, um monte de marca chinesa, elétrico, híbrido. O que você enxerga? Então, eu acho que esse momento que a gente está agora é um momento disruptivo e um divisor de águas, né? Porque estão chegando muitas marcas chinesas com carros que são sedutores, por preços até convidativos. Só que a gente tem que entender como é que vai funcionar a cadeia, como é que vai funcionar todo o trâmite da compra, o uso e a revenda. Vou te dar um exemplo. Um conhecido meu comprou um BYD Seal há uns 6 meses atrás. Ele pagou R$300 mil, 299. Era um preço bom para um carro de 500 cavalos, né? Porque até então você não tem um carro de 500 cavalos por 299 mil. Sim. E aí o carro tá, sei lá, com 20 mil quilômetros e ele tá cogitando em trocar o carro. Uhum. Esse carro zero hoje, ele já está 249. Uhum. Olha lá. Eu ia fazer essa pergunta. Vamos lá. Já tá Tem um 249. bônus de 40 e 50 mil. 50 mil. 249. Por que ele tá 249? Porque tá chegando um monte de carro chinês mais barato que ele. Então, ele tem que andar junto com o chinês com o chinês. E aí, quanto vale um carro desse usado 2024? Se o zero é 250, quanto vale o usado? 200? 200, né? Quanto que a gente vai pagar num carro desse na troca, considerando que é um carro 100% elétrico? Que o zero custa 250, com taxa zero, com não sei que, um bônus. Vai pagar 150? Em quem compra? 150. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Em um ano, perdeu 50%. No melhor das hipóteses. Surreal. É melhor das hipóteses. Então, tá todo mundo agora na euforia do carro elétrico, do carro tecnológico, do carro com a tela de 150 polegadas. Tá todo mundo em euforia. Só que daqui a 1 ano, 2 anos, quando a pessoa for trocar esse carro, a gente tem que entender como é que vai ficar isso.
Porque você pega, por exemplo, uma Sportage, eu tenho um programa de fidelidade na Sportage que eu pago 100% da tabela FIPE para o cliente trocar o carro todo ano. Então, uma Sportage hoje custa 287 mil reais. Então, o cliente vem com 50, ele troca num carro zero. Acabou, é tabela. E hoje, a depreciação do carro desse é 10, 15%. Porque o carro tem histórico, é um carro que tem uma baita no valor de revenda, é um carro híbrido, não é um carro 100% elétrico. Então, você faz com que todo o processo de compra, utilização e venda deixa o cliente satisfeito para te fidelizar. Agora, o cara compra o carro por 300, vai vender por 150 depois de um ano, eu não sei se você consegue fidelizar esse cara. Pode ser que daqui a 2 anos esteja todo mundo acostumado a perder 50% do carro. Hoje não tá. Nos Estados Unidos são acostumados a perder um monte de dinheiro. Aqui, o cara usa o carro um ano e quer ganhar dinheiro no carro. Não existe isso. O carro é bem de consumo. Só que o brasileiro não pensa assim. Culturalmente Culturalmente ele não pensa. A visão de carro de lá é diferente também, até pelo custo, né? Exatamente. Porque você tá comprando um apartamento sobre roda. Eu quero ver como é que vai ficar essa invasão de carro chinês quando esses carros forem trocados daqui a 2 anos. Mas você compra qualquer elétrico que chega lá 100% elétrico. Não, eu compro dentro do preço. Sim, isso que eu falar. Dentro do preço. Isso não, porque tem concessionária, tem lojas que Eu tenho loja que não. Não, eu vou te falar uma coisa, cara, o Não carro tem elétrico... possibilidade de você não fazer uma oferta. Você vai fazer uma oferta, é o que você falou, tem a questão de mercado. Eu vou te falar, tem carros que eu não compro, mas tem carros que eu compro. Por exemplo, circulou na internet agora, recentemente, você deve ter recebido, um cara que foi com um e-tron numa BMW para trocar, que o cara pagou acho que 700 mil no carro, a tabela é 400, mandaram 200 no carro dele. Ele teve uma oferta. Ofendido, mandaram 200. Eu acho que vale mais? Claro que vale mais. Mas a concessionária, cara, é um carro 100% elétrico, um carro caro, porque a experiência que a gente tem da Acta, o que vende de carro elétrico é carro barato. É carro barato. Os de entrada. É o cara do cara que faz o Uber, que realmente ele tá na economia, que ele carrega o carro todo dia, é o cara que roda todo dia. O cara que compra o carro de 400, 500 pau, esse cara não tá preocupado com a economia. É remoto isso. Verdade. A dirigibilidade do carro elétrico é demais. É incrível, né? É gostoso, o carro tem Só toque. curiosidade, você tem algum 100% elétrico seu para uso não? Não, de uso não. Tá. Eu tenho Híbrido, né? eu tenho híbrido, a gente tem híbrido, mas por exemplo, o Kia EV5 e o EV9, eles foram eleitos os carros do ano em 2024 no Salão de Nova York. Da Kia tem 100% elétrico? Tem. O carro é maravilhoso, maravilhoso. O carro é muito legal, mas é um carro específico, tá? É um carro específico. Agora você pega, por exemplo, um carro elétrico de 150 mil, que usado ele vai valer 100 mil, tem o comprador do carro. Tem o comprador, porque o cara que vai falar, pô, eu vou gastar 3 pau de gasolina por mês no Uber, eu gasto 500 reais de energia elétrica, eu pago a parcela do carro. Então, esse é um tipo de uso. O cara que compra um carro de 400 mil não está preocupado com a economia, ele está preocupado com o prazer em dirigir. Exclusividade. É diferente, são compradores diferentes. Então, é aquela história, é um momento de transição. Eu acho que ninguém pode afirmar o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, mas que vai acontecer alguma coisa, vai. Sim, tá mudando, né? Tá mudando. O híbrido eu acho que a gente tem muito mais, assim, por uma questão até de estrutura, né? De ponto de abastecimento, de estrutura no pós-venda. Eu acho que o híbrido vai muito. Acho que a gente vai muito bem. Agora, o 100% elétrico é o cara ter um segundo carro ali. Porque para viajar é difícil, né? Por exemplo, né? Então, vou dizer. Depende do lugar, você não consegue. Depende um muito planejamento. Vou te dar um exemplo, tá? Você pega o EV5, ele é um carro que tem 550 km de autonomia. Eu não lembro de ter viajado a última vez 500 km de carro. Você vai para o Rio de Janeiro, vai de ponte aérea, não sei o quê. Sim. Então é um carro que, vamos dizer, para mim, ele supriria 99% do meu uso. Ok, tá tudo certo. É um carro bacana. Agora você fala, pô, eu sou um cara que eu viajo para Santa Catarina, eu vou ter que parar para abastecer, eu tenho que fazer um plano de viagem para ver se eu tenho posto no caminho. Então eu acho que depende muito do tipo do uso. Porque a bateria dos carros está evoluindo. Há 2 anos atrás, a autonomia média era 250 km. Hoje a gente está falando de 500. Daqui a pouco vai ser 700. Então, essa questão da autonomia, eu acho que ela já vai estar superada. A questão realmente mesmo é a questão de mercado. Das suas marcas, quais que tem 100% elétrico? A Peugeot tem o 2008, 100% elétrico, e a Kia tem o EV5 e o EV9, que são 100% elétricos. Citroën não. Citroën não. Citroën vai ter agora, como a Citroën ela fez a fusão com a Fiat já lançou a linha híbrida no Pulse, no Fastback, que é o híbrido leve, e também vai ter agora no C3, vai ter no 2008. E o híbrido leve, na realidade, ele é vamos dizer, ele é um gatilho de economia. Você não tem a sensação de dirigir um carro elétrico no híbrido leve. O híbrido leve ele não tem atração. Você tem 3 tipos de carro híbridos. Tem o híbrido leve, o híbrido pleno e o híbrido plug-in.
O híbrido leve, você só tem uma bateria de 12 ou 48 volts. No caso da Kia é 48 volts, no caso da Fiat são 12 volts. E essa bateria, ela auxilia o motor a combustão através do alternador. Então, quando você desacelera o carro, é a mesma sensação do start-stop, que o carro desliga, só que com o carro andando, desacelerado, que é o famoso efeito velejar, que tem nos Kias. Aí você tem o híbrido pleno, que você tem no Kia Niro, mesmo no Corolla Cross, que aí você tem um motor elétrico com uma bateria um pouquinho menor, que aí ele alterna os modos de condução entre combustão e eletricidade, e tem o plug-in, que aí sim ele tem um motor que pode rodar 100% eletricidade, mas a autonomia é menor, vai até uns 100 km de autonomia, 100% eletricidade, e aí o 100% elétrico. Então, na minha visão, eu acho que o carro híbrido que tem o melhor custo-benefício e melhor apelo seria o híbrido pleno, que é o que tem o auto-recarregável. Que legal. Nossa, que aula, hein, Gé? E falando um pouquinho de tecnologia de inteligência artificial, né? A IA tá chegando aí com tudo, revolucionando. Como você acha que a inteligência artificial vai impactar no mercado automotivo? Bom, alguns carros hoje, principalmente os chineses, você já conversa com o carro, né? Sim. Então a IA, ela tá dentro dos carros, isso é vamos dizer, um facilitador, né? Eu quero ir para tal lugar, me leva não sei aonde, você já conversa com o carro, Sim, como se estivesse conversando com a Mônica no chat. Interação do cliente com o carro, né? Interação. Que legal, E uma outra coisa que a gente já está desenvolvendo também, que eu já tenho visto, né? E eu quero implantar isso logo, é colocar os totens na concessionária. Eu falar no atendimento, eu te perguntar. O atendimento. Pré-atendimento de lead. Você acredita que tem gente falando aqui, aí uma polêmica agora, já não tá no script esse aqui, né? Tem gente falando aí que não vai ter mais pré-vendas, né? BDC não vai existir mais, que é só IA. Eu não acredito, eu acho que é um complemento. Mas o que você acha desse tema? Você acha que vai chegar ao ponto do pré-atendimento, o agendamento de revisão ser só IA, por exemplo, e não vai existir mais um operador, um ser humano? O que você acha disso? Rafa, eu penso o seguinte, tá? Pessoas negociam com pessoas, tá? Então, por exemplo, na Acta a gente tem uma célula de CRM e BDC super bem montada, é uma célula que a gente trata com muito carinho, muito acompanhamento. É centralizado para todas as marcas? Todas as marcas, eu tenho uma gestora, tem o time dela, e aí ela que faz justamente a interface do cliente com a empresa, né? Só que o que acontece? Esse time trabalha no horário comercial. E que horas que você procura carro? Você procura carro à noite, madrugada. Não é verdade? Então, existe uma coisa mais legal do que você mandar um lead e responder na hora? É uma delícia isso. Só que isso não acontece com frequência, porque os leads entram geralmente à noite. Então, eu acho que nesse caso, você tem uma IA, vamos dizer assim, bem treinada, né? Porque a IA, você tem que treinar ela, sim, né? Sim, você tem que treinar. De acordo com a cultura. Você tem que montar uma assistente de acordo com o que você quer que fale. Perfeito. Eu acho que nesses casos, você vai conseguir prender a atenção do cliente, vai conseguir, vamos dizer, torear a atenção dele até o dia seguinte, a hora que o ser humano entra. Mas, assim, 100% de o cliente chegar e no totem, ou mandar um lead, ou fazer o financiamento, estou comprando um carro, fazer o Pix, sem falar com ninguém. No Brasil, com a quantidade de fraude que a gente tem, eu não sei, viu? O cara tem que ter muita coragem para fazer isso. Muita coragem, porque... vai auxiliar, vai ajudar, mas substituir. Lógico. A gente foi complementar. Não. Eu acho que para perder o emprego, cara, eu vou te falar uma coisa. Para uma IA ser melhor que um ser humano treinado, porque tem ser humano que é melhor te deixar longe. Deixar longe, porque pelo amor de Deus, né? Deixa longe, que a maior dificuldade que a gente tem hoje são pessoas. Perfeito. Você tá aí, prova cabal disso aí, são pessoas. Porque quanto custa uma concessionária? Custa 50 milhões. Você vai lá e compra 50 milhões, monta, sei lá. Só que as pessoas você não consegue comprar do dia pra noite. Não tem. Tem turnover, né? Tem vários fatores. Não tem. Cara, é um dia que a mãe morre, outro tá com cólica, outro perdeu, outro filho tá doente. Cara, você tem que lidar com isso todos os dias. Todos os dias. A única pessoa que não tem o direito de ficar doente é o dono. Esquece, não pode tirar férias, não pode. Telefone 24 horas por dia, mas não adianta. A única pessoa que não pode mandar embora é o dono. Não é verdade? Eu não posso me mandar embora. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma dificuldade de mão de obra, principalmente porque no nosso segmento, você não existe uma formação técnica ou acadêmica para o profissional que trabalha na concessionária. Sim. Por isso que você está nadando de braçada. Porque não tem. O cara faz faculdade para ser médico, faz faculdade para ser advogado, para ser engenheiro, mas o cara não faz faculdade para ser vendedor de carro, não faz faculdade para... Não faz.
Então, o cara, muitas vezes, o cara fala, meu, não dei certo em nada, me falaram que vender carro dá dinheiro, vou ser vendedor de carro. Ou o pai, né, fala assim, pô, você tem uma empresa aí, Gustavo? Eu queria um emprego pro meu filho aí, põe até de vendedor aí, qualquer coisa. Não, se não der certo, eu pago o salário. Né? Coloca de cabide. Ele fala, amigo, o problema não é pagar o salário, o problema é os negócios que ele deixa de fazer, me custa mais caro que o salário. Não é verdade? Você acha caro o treinamento, né? Experimenta um funcionário Perder não bem, treinado. né? Porque hoje Faz experiência. a gente tem um objetivo, que cada vendedor tem que vender 10 carros. Né? Aí o vendedor vende São 4. todas as marcas? Não, a média, né? Geral, Tendência, né? tá. A média são 10 carros, né? Na verdade, a nota de corte é 8, mas Tá. 10 é o objetivo. Então vamos lá. O cara, a gente contratou lá uma hiena, né? O vendedor hiena, que só reclama. O cara vendeu 4. Pô, mas eu vendi 4 carros. Porém, não são os 4 que você vendeu. É quantos você perdeu. Porque se o teu colega do lado vendeu 12, você poderia ter vendido 8, pelo menos. Se você vendeu 4, você jogou 4 no lixo. Então o grande problema é esse. Não, o cara fala, mas eu vendi 10. Você fala assim, mas não tá bom? Depende, eu falo assim, né? Quantos clientes você atendeu? Vamos olhar a conversão aqui, a média. Quanto você tá perdendo? Eu quero saber do dinheiro que tem na mesa. Cara, isso aí. fantástico essa visão. É isso aí. Como que a sustentabilidade está integrada ao modelo de negócio de vocês? Bom, a gente tem a sustentabilidade operacional, né, que a gente, vamos dizer assim, a gente é muito focado na questão de fontes renováveis, de energia elétrica, temos concessionárias, todas as concessionárias têm placas solares, água de reuso, água de poço artesiano. Pô, não sabia dessa parte, Gustavo. Que legal. A gente é bem focado na sustentabilidade na operação. Tá? legal. Então, hoje, 85% da energia que a gente consome é produzida na própria concessionária. Em São Paulo temos posto artesiano, em Santos a gente está ali perto do morro, a gente está construindo agora uma comporta para poder fazer água de reuso também, que a gente... Enfim, então, legal, cara. isso é uma coisa que a gente trabalha muito forte. Então, economia de papel, tudo é digitalizado, a gente tudo trabalha com um sistema de arquivamento na nuvem, tudo isso aí em prol da sustentabilidade, né? E na parte operacional. E na parte assim de fidelização dos clientes, que também é uma sustentabilidade que a gente tem que manter, é aquilo que a gente sempre fala, que a venda começa na entrega e a gente só pode dizer que a venda está completa na segunda compra, que aí você consegue sustentar o seu negócio. Uma outra coisa que eu acho que eu gosto sempre de falar, às vezes vem vendedor lá fazer entrevista de emprego. Ô, seu Rafael, o senhor trabalha com vendedor com quantos anos? Há quantos anos? Eu trabalho há 10 anos como vendedor de carro. É mesmo? Eu estava trabalhando aonde a última vez? Eu estava trabalhando na Volkswagen lá. Ah, legal. E quantos carros você vende por mês? Ah, eu vendo 10 carros por mês. Pô, que legal. Tá bom, então, se você vende 10 carros por mês há 10 anos, Tem uma carteira. você tem uma carteira de 1.200 clientes, né? Eu quero que você me venda pelo menos 5 carros por mês dos teus clientes. Nossa, que O visão, certo cara. são 10. Por Nossa, quê? anota essa aí. A conta que eu Otávio, faz um corte aqui, eu vou precisar dessa pra mim. A conta que eu faço, eu vou te dizer qual que é a conta que o Gustavo faz, tá? Eu vou colocar isso no meu processo seletivo, tá? Obrigado. Eu tô no mercado, o Gustavo tá no mercado há 30 anos vendendo carro, tá? Eu sou vendedor de carro, eu estou concessionário. Boa. Eu sou vendedor, Perfeito. tá? Somos. Sou vendedor. Temos que vender até gelo pro esquimó e areia no deserto. Desde que o cara precise, não é verdade? É isso. Vamos lá. Se eu sou vendedor há 10 anos e eu vendo 10 carros por mês, eu fiz uma carteira. Eu preciso ter pelo menos 10% dessa minha carteira renovando comigo. E se eu não renovar essa carteira, eu vou depender sempre do meu cliente novo. O grande vendedor é o cara que não depende do lead externo. Ele tem a carteira dele e o lead externo é um complemento daquilo que ele está vendendo no mês. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 10 clientes que eu vendi há 3 anos atrás. Então, em maio de 2022, eu vendi para 10 clientes. Eu vou pegar essas propostas e falar, pô, esse cara financiou em 36 meses. Eu vou começar a esquentar as propostas dos meus clientes. Eu faço 2 trabalhos. Os leads que eu recebo, que é fluxo de loja, web motors, portais. Todos os canais, sim. E eu tenho que trabalhar a minha carteira. Porque, cara, o nosso cliente está dentro da nossa empresa. É muito mais barato você trabalhar o teu cliente interno do que você disputar com os caras da rua. Só que a maioria dos vendedores não entende isso. O vendedor fala, meu, tá difícil, eu recebi só 5 leads esse mês. Fala, cara, quantos carros você vendeu em maio do ano passado? Quantos carros você vendeu em maio do ano retrasado? E esses caras financiaram em quanto tempo? Será que não tá na hora de ligar para ele para trocar o carro? Nossa.
Quanto custa fazer isso? Custa zero. E hoje é muito mais fácil de você ter uma carteira de clientes ativa, porque você vende o carro, adiciona o cara no Instagram. Você põe ele no seu WhatsApp. Antigamente era mais difícil que Agora, se você saísse, por Vamos exemplo, parecer por causa de velho agora na empresa. nossa época, né? Que É, não não tava. tava. Ficar no papel. jornal. Eu vou te dizer um fato curioso. Verdade. Você sabe quanto custa, em média, um lead convertido da Web Motors? Tem ideia? Não. Custa R$ 2.500. Nossa, hoje tá muito menos. Convertido. Convertido. Porque na Web Motors você paga para receber O o lead, lead. sim. Paga até R$ 40. Mas a Web Motors tem uma conversão de 2% a 3%. Quem fala que tem mais é difícil. De 2% a 3%. Então o que acontece? Hoje o lojista gasta em média R$ 5.000 por mês. R$ 6.000. Ele tem um estoque de 20 carros. Ele vai vender 3 carros pela Web Motors. Vai vender 4. Custa 2 pau o lead de conversão. Agora eu pergunto, quanto custa para ele ir lá no sistema dele, no RP dele, e puxar as propostas antigas e ver o que ele vendeu lá atrás? E ligar pro cara? Custa zero. Custa zero. O vendedor não quer ter esse Ele trabalho. já sabe. Ele sabe o nome do cliente. Ele sabe o plano de financiamento que ele comprou. Ele sabe o carro que o cara deu na troca. Perfeito. Ele sabe tudo. Sabe, às vezes até tem sabe o que o cara faz, a profissão, dá pra fazer um relacionamento. Eu fiz uma palestra na segunda-feira para o Grupo Lucchini. Um abraço pro Vando lá da Renovalec, meu primeiro cliente. Quando eu fiz a palestra lá, ele acabou e falou: pô, gostei e tal, obrigado, me manda nota, né? Eu falei: que nota? Ele falou assim: nota fiscal. Eu falei: eu não tenho nota. Ele falou: então não vou te pagar. Um abraço pro Vando. Eu não vou te pagar dessa vez, mas sai daqui e vai abrir um CNPJ. E obrigado por me pagar, viu, Vando? E a gente retornou agora segunda-feira lá e, pô, me fiquei emocionado de fazer a palestra, porque são 10 anos. Agora, a gente continua atendendo eles lá há 10 anos. Eu não fiz um treinamento há 10 anos e outro agora em 2025. Se for puxar o histórico ali, um abraço para o André Mori, que é o nosso gerente que faz esse trabalho, por isso que é o cara que é ponta hoje da nossa empresa. Pô, pega nesses 10 anos, né? Eu passei o bastão para ele e continuou. Então, só que dá trabalho. Aí você tem que ter uma carteira, você tem que fazer follow-up, você tem que usar uma régua de relacionamento. E a cultura que tem no Brasil que me incomoda muito, eu falo isso há 15 anos antes de eu montar a empresa, porque eu já estava no BDC, no treinamento, né? Que a cultura do vendedor de carro é esse quer e esse não quer. Quer, não quer, quer, não quer. Então, E o que não quer, quando quer. Aí eu sou insuportável, né? Já e esse cara aqui, não, ele não fechou. Mas e aí? Não, aí o vendedor fala assim, não, mas esse cara aqui não... Isso aí não quer, tá sem quando previsão. quer? Sem Não, não previsão. sei, ele falou que ele vai me Ô, procurar. Rafael, eu digo o seguinte: ninguém entra numa concessionária para perguntar as horas. Ninguém. Isso é Boa. verdade. E ninguém tá lá para entregar uma carta no seu carteiro. Então, cara, alguma coisa ele quer. Pode ser que ele não queira naquela hora, pode ser que o que você tem não sirva para ele. Mas enfim, mas o cara vai numa concessionária porque ele tem algum interesse. Buscar pelo menos uma Então, proposta. eu digo para meus vendedores, pessoal, se o cliente tiver 5% de vontade de comprar, os outros 95% você tem que resolver, cara. Você tem que resolver os outros 95%. Se você não resolve, alguém vai resolver para você. Não, e se tiver que ficar esperando o cliente que tá 95% resolvido, Ele já não esquece. quanto que ele vai custar, Quando esse cara tiver com 20%, alguém já já alguém já vendeu. vendeu. Vendeu para ele. Se ele ficar esperando o cara com 90%, perdeu. Perdeu. Já alguém, alguma curva já enroscou. Eu fiz muitas palestras ano passado, rodando o Brasil, e aí eu discuti, entre aspas, com o vendedor, e ele brigou comigo nesse sentido. Ele falou, não, mas eu tenho... ele falou, acho que 400, algo em torno. Eu tenho 400 clientes na minha carteira hoje. Se eu abrir meu WhatsApp aqui, eu falei, pô, que legal. Qual foi a última vez que você falou com esses caras? Aí eu falei, então, amigo, você tem uma lista de clientes. Tem uma lista de transmissão. Você não tem uma carteira de cliente. Porque você vai ligar para esse cara e você vai falar assim, aqui é o Jefferson, o cara vai falar, quem? É isso aí. E outra coisa que eu sempre falo para os vendedores, se você só procurar o teu cliente quando você quer vender alguma coisa, você vai perder esse cara a longo prazo. Tem que ter um contato de relacionamento. Aniversário. Não tem? Você concorda? Aniversário é a primeira coisa que tem que fazer, tá? Data comemorativa, saber se a pessoa é mãe, se a pessoa é pai, mandar feliz mãe, feliz... Cara, é manter um vínculo com o cliente. Eu digo isso. Tem duas coisas que são importantíssimas para você conseguir conquistar a confiança. Primeiro é o rapport. Né? Rapport é uma coisa que quem não conhece, não faz, ele já tá um passo atrás de quem faz. Total. Porque quando você Não dá pra quebra... começar uma negociação, uma conversa sem ter criado essa conexão, essa sintonia. Porque quando você quebra o paradigma de que você tá querendo vender alguma coisa pro cara, ele começa a confiar em você. E aí você começa a conseguir extrair do cliente a necessidade dele. Porque às vezes o cara quer chegar na tua concessionária e quer comprar um carro de 200, mas ele não quer falar que quer comprar um carro de 200, porque ele acha que você vai cobrar 220. Ele falou que quer comprar um carro de 100. E aí ele vai ver que o carro de 100 não serve. Mas quando você consegue extrair a necessidade dele, aí você consegue entregar pro cliente
o que ele precisa. E a hora que você entrega para o cliente o que precisa, ele confia em você. Ele fala, pô, esse cara sabe o que tá me entregando. E aí a coisa começa a fluir. Sai da questão do preço também. Isso, esquecer o preço, a comissão e focar em se conectar com o cliente, em criar rapport. Para quem não sabe o que é rapport é sintonia, é conexão. É isso então, aí. assim, às vezes eu tô lá negociando, eu falo pra caramba, já passou por isso, pô, o cliente me deu e falou, Rafael, discute tudo. Cara, eu já comprei, eu vejo verdade. Outro dia o cara falou, me emocionei, tá? Eu vejo verdade nos seus olhos, eu quero o treinamento, cara, pode... Porque já criou a conexão, já criou confiança. Então, acho que uma dica que você falou muito bem de criar o rapport, a sintonia, a conexão com o cliente, e a segunda dica que você trouxe só para processualizar isso é a sondagem, é fazer as perguntas certas. É isso aí. Para não ser empurrômetro. Porque o cliente, hoje em dia, ele tem muita informação e ele não aguenta mais o empurrômetro. Né? Então, acho que se você criou rapport, conexão, e fizer uma boa sondagem, posso dizer que um bom vendedor hoje ele tem que ser um excelente perguntador. É isso ele tem aí. que saber fazer as perguntas certas. Porque isso vai fazer com que o cliente chegue à conclusão do ponto do cara falando pra gente uma reunião, você falou, pô, Rafael, Jefferson, eu preciso desse treinamento aqui, cara, vamos começar isso aqui, eu preciso fazer... Porque você trabalhou o rapport, a conexão e as perguntas. Agora, se for aquele vendedor que fica só falando, não ouve o cliente, não criou rapport, e aí às vezes ele vai pra agressividade e o cliente fala, opa, tira a mão da minha carteira. E um outro problema grave que a gente tem hoje, que um cliente ele tem acesso à informação muito fácil. Sim. E o vendedor ele tem que estar muito bem preparado tecnicamente para receber esse cliente na loja, que muitas vezes sabe mais do que ele, principalmente os concorrentes. Então, o vendedor vai atender o cliente e ele fala um dado técnico errado, o cliente já fica com medo de acreditar naquilo que ele fala. No restante do discurso dele entra em xeque. Não, mas, quantos litros tem o porta-malas do carro? Ah, tem 490. O cliente sabe o que é 450. O cliente pensa e fala, pô, será que o que ele vai me falar agora que eu não sei é verdade? Tá aumentando, diminuindo, tá mudando? Então, eu digo que não existe uma formação técnico-acadêmica para o cara ser vendedor, mas ele tem que estudar diariamente, porque é muito dinâmico isso. Todo dia lança um modelo novo, todo dia tem um produto novo, todo dia tem uma promoção nova. Mas estudar o quê? Só para contextualizar. Estudar os produtos, os concorrentes, Sem dúvida, mas é técnicas de vendas, conhecer sobre pessoas. Hoje o cliente, o vendedor que não conhece sobre pessoas, ele tá morto, porque você tem que conhecer de ser humano, né? Ser especialista em pessoas, você vai conseguir vender muito mais. Não, e outra, às vezes a pessoa fala, o vendedor fala alguma coisa para o cliente, que o cliente entende de outra forma, o cliente já pega, ojeriza e fala, meu, não quero comprar aqui. Com esse cara não vai. Com esse cara não vai. E às vezes é uma bobagem. O cliente, às vezes, o vendedor às vezes acha que tem intimidade com o cliente, até por conta do próprio rapport. A gente tem que saber o que é liberdade e libertinagem, né? Olha, o rapport, ele vai até um limite. Só que o cliente não é seu amigo. Então, pode se tornar depois. Pode se tornar, mas você tem que tratar com respeito e não pode atravessar o limite do respeito, da faixa de segurança. Mesmo que se torne um amigo na hora que você estiver falando de negócio. Já aconteceu isso na minha empresa. Até um cliente meu que troca direto de carro comigo, e o cara é meu amigo, e o vendedor achou que esse meu amigo era amigo dele também. E aí o vendedor fez uma graça com a mulher dele, foi tirar uma foto, falou, cuidado para não ver as fotos da galeria do namorado. Não tinha liberdade. Aí a mulher dele me ligou e falou, o que esse cara tá achando? Vamos lá. Eu não tenho liberdade, eu sou amigo teu, não dele. É uma bobagem, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado hoje, que o mundo está muito chato. Sim. Muito chato. Então qualquer coisa que você fala que o cliente não digere bem, pode virar contra você. Nossa, que aula, hein, gente? E eu acho que essa diferenciação, e essa diferenciação tá nos detalhes. Quando você vai ver um vendedor que vende 15 carros e um vendedor que vende 8 carros, parece que é um mundo totalmente... Fala assim, não, o cara deve fazer, sei lá, o cara faz mágica. A hora que você vai ver, a diferença tá só nos detalhes. É isso aí. Do relacionamento. Velocidade da resposta, organização. Porque hoje o que acontece? A estrutura que a gente tem é uma estrutura enxuta, né? Então, o vendedor ele tem que fazer o processo todo. Ele recebe o cliente, ele prepara os documentos, ele confere, ele manda faturamento, ele faz o processo todo. Isso leva tempo. Sim. Se o vendedor não se programar para isso, sabe o que acontece? Ele não consegue atender outro cliente. E aí o vendedor vende pra caramba um mês, no mês seguinte não vende nada. Só entrega. Ele se afoga nos processos dele mesmo. Isso acontece, o vendedor tem que ser extremamente organizado. E a pessoa do setor comercial tem, por natureza, não ser organizado. Sim. No geral, a maior parte. No geral. É caos. O cara do comercial, ele sai vendendo, atropelando, vai deixando e depois eu resolvo.
E aí, quando chega no administrativo, volta tudo falando, não, meu amigo, um processo aí, porque aqui você não vai sair do lugar. E aí tem que fazer o retrabalho. E o que acontece com o retrabalho? Toma o tempo dele, toma tempo e não consegue responder o Ele lead. perde produtividade, vende dinheiro. Então, o vendedor que vende muito, além de o cara ser bom, ele tem que ser organizado. Excelente. E eu falo para os vendedores, quando eu fui muito tempo gerente, eu sempre falava para o vendedor, eu falava assim, ó, calma, que você vai acostumar a vender 10 carros. E aí o processo, hoje você está se matando. E daqui a pouco você vai acostumar a vender 12 carros. E daqui a pouco você se acostuma a vender 15 carros, que vai ser uma coisa natural. Você vai conseguir organizar, você vai marcar as entregas, você vai conseguir fazer um momento especial para o seu cliente. É um processo. Você vai seguindo, você vai melhorando nisso. Porque eles viam, você pegava assim, o melhor vendedor, um mês 15, no outro 7. E eu falava para todos os meus vendedores, um vendedor que faz isso para mim não funciona, tá? Mas para mim não serve. É o gangorra, é o gangorra. É o gangorra, porque o cara vende muito. No mês seguinte, ele tem um monte de processo para resolver e não consegue vender. Eu nunca esqueço quando eu vendi a primeira vez 20 carros, e aí eu vi um vendedor que era ponta lá na Chevrolet, falou, Rafa, parabéns, 20 carros, você foi ponta esse mês. Falei, pô, obrigado, né? O cara era ponta, e eu vendi mais que ele esse mês, né? Ele falou assim, eu quero ver você vender todo mês, eu quero ver você vender todo mês, 20. E virou as costas. Mas isso pra mim foi ótimo. Eu fiquei pensando, é verdade, que eu só falo que eu sou um cara que vende 20 se eu tiver a média de 20 no ano. É eu isso vendi aí. 20 um mês e o troféu é de gelo, né? Tem vendedor que fica, não, porque eu já cheguei a vender 16 carros. O troféu é de gelo. Vou falar uma coisa. O teu sucesso de ontem não serve nada para hoje. Parece, já. Esquece. Pagou. Esquece. Amigo, virou dia 31, Ctrl Alt Del, começou tudo de novo. Acabou. Mês passado passou. Gustavo, falando... Quem fez, fez. Quem não fez, Exato. Perdeu. perdeu. Falando de expansão da marca, você pensa em ampliar novas marcas, mais unidades? Tem algum projeto aí para... Então, Rafa, uma coisa que eu tô muito seduzido a entrar no ramo são no setor de motos. Eu gosto de moto, sou motociclista e eu vejo hoje que a mobilidade de motos, né, vamos dizer, o setor de motos com uma mobilidade crescendo como se- muito, né? ele está crescendo porque com os juros da forma que está, tá? Com o trânsito caótico do jeito que está, a moto é uma solução muito acertada para o uso urbano. Muito acertada. Falando até moto de baixa cilindrada mesmo. Sim. Com o valor de uma parcela de uma moto, 150 cilindradas, é mais ou menos o valor do vale transporte que um funcionário verdade. ganha. E ele tem a liberdade de ir, de vir, não precisa pegar no ponto, não fica no trânsito. A Autonomia gente tem- gigantesca, né? A gente tem colaborador que fica 2 horas e meia no ônibus. O cara pega ônibus, metrô, trem, bonde, entendeu? Surreal, né? Então, existem prós e contras. É claro, chuva, não sei o quê. Tem que estar Risco, preparado para né? isso, risco. Mas eu sou motociclista há muitos anos. Graças a Deus nunca sofri nenhum acidente. Mas eu sou muito prudente. A moto você tem que andar preocupado com os outros, não com você. Tem que andar com o radar ligado. Não que não vai acontecer nunca, Deus me livre, mas pode acontecer. Agora, a moto sendo usada de uma forma correta, não é um bicho de 7 cabeças. E para hoje, para a renda per capita que a gente tem no Brasil, é um produto que eu acredito muito. Então, assim, não tem nenhuma marca em específico ainda, tô conversando, tem umas marcas que estão chegando, mas eu gostaria de entrar no setor de motos. Legal. Muito bom, cara. Demais, assim, Gustavo. Quero já falar que eu quero uma terceira edição, velho. Foi muito bom. Pô, muito realmente. bom, cara. E Prazer. sobrou muita coisa pra falar ainda. Cara, com certeza. assim, eu Ah, vou seguir aqui, tô sentado na cadeira de aluno que eu te falei, né? Um abraço pro Dudu Amon, que olha lá, Du, tô cumprindo o script aqui. Gustavão, ficaria mais 2 horas, irmão, falando com você aqui. Mas aí vamos fazer a edição 3, edição Vamos, 4. cara, vamos, mas eu gostei muito, de verdade, sou teu fã mesmo. Eu falo Obrigado, pra você, obrigado. cara, é sincero, assim. Falo Aqui a gente é barriga no balcão, cara. Nossa, É muito diferente. eu fico impressionado. Eu fico contente de ver empresários assim, porque tem muita gente que confunde o empresário com o cara que mexe com carro. É A diferente. gente tem e é do próprio mercado mesmo. Até alguns empresários têm dificuldade de se apresentar como empresário. É verdade. E, cara, hoje o principal de uma marca, ela é ser referência. E dá pra fazer isso com carro. Sim. Né? Eu sou fã de tênis. Uhum. Então, quando eu quero comprar um tênis, eu sei a minha marca preferida. E quando você pensar em comprar carro, por que você não pode ter uma marca preferida? E quando eu digo marca, eu nem tô falando de montadora. Vou falar uma coisa pra vocês. Você não tem o teu médico? Sim. Você não tem o teu dentista? Você não Sim. tem o teu advogado? Você não tem o teu vendedor de carro? Exatamente. Você resumiu o que eu tava querendo Maravilhoso, falar. cara. Maravilhoso. Na verdade, você pode até ter uma segunda opinião. Você fala, pô, tô com dor aqui, vou no médico. O médico fala, não, meu, você tem que operar. Peraí que eu vou no Zezinho lá pra ver se é isso mesmo. O cara pode vir se consultar com você, não quer dizer que ele vai comprar com você. Mas o fato de você ser lembrado
Isso já é muito importante. Eu falo que pra mim não existe fidelidade mais do cliente. Ele vai te dar uma oportunidade. É isso que você precisa. Pra dar um Exatamente. conselho final aí, uma frase para inspirar outros empresários. Cara, você me inspirou muito aqui, de verdade. E queria que você falasse pra galera aqui uma frase Olha, final. Enfim, eu fala o acho que você quiser. eu, assim, tirando um pouco da minha carreira, né? É muito importante que você conheça a sua empresa de cabo a rabo. Todos os setores. Para você nunca ficar refém das pessoas e para você poder cobrar um bom trabalho. Como eu te falei, eu tive um lava rápido, né? Quando eu tinha 17 anos. E eu fui polidor de carro. Eu polia carro. Então, se o polidor quer me dar um somebody love, entregar o carro mal polido, Rola, o carro volta. O carro volta. E eu capaz de ensinar ele. Falar, amigo, Vem cá. tá com marca, tá com micro risco, entendeu? Então são coisas que se você sabe fazer, fica mais fácil você cobrar. Uhum. E cara, não tem vergonha não. Se precisar catar sujeira, eu tô andando, vejo uma sujeira no chão, eu pego, jogo no lixo. Você tem que ser dono da empresa, mas tem que saber como é que funciona a tua empresa. Não dá pra você ser dono de ficar no data show olhando planilha. Né? O resultado é importante, mas como você chega no resultado, você tem que acompanhar e poder saber cobrar as pessoas. Excelente. Muito bom, Gustavão. Cara, obrigado mesmo aí por compartilhar Que aí agradeço. seu conteúdo. Muito bom, sua passou história. voando, cara. Espero. cara, Olha, se não der 43 mil, a culpa não é minha, a culpa é dele, tá? Não, mas Pelo vai. amor de Deus. Vamos né? ver. Quer uma oportunidade final? Quer tentar fazer um final ali, um corte final? Não, gente, vocês viram a aula que Mas esse cara eu deu? vou dar uma dica, põe polêmica que aí... Não, Polêmica. não vamos falar de uma frase não final. vamos falar de política, não vamos falar de time. Não, mas Não, alguma time dica, não, alguma dica... time não, porque eu não gosto de futebol. Não, alguma tô dica fora. pra galera final do Jeff agora. O cara, o gerente alta performance da Prospect Pro que tá fazendo. Agradeço, quero fazer um agradecimento público pra você e pro André Obrigado. Mori, pro Pedrosa, pro meu time, que é maravilhoso, tá conseguindo fazer eu trabalhar um pouquinho menos, tá conseguindo respirar e pensar. Que dica que você dá para um vendedor que precisa alavancar suas vendas ou quer ser mais constante nas vendas? O que você acha que é crucial hoje para ser um cara alta performance como você é? Contrata uma consultoria com o Jefferson. Mentira, Boa. zoeira. Olha a concorrência. Brincadeiras à parte, vendedor, uma dica que eu vou deixar é que nada substitui o trabalho. Trabalhe e trabalhe com inteligência. Procure se pautar em dados, não vai tanto no achismo. O feeling é importante, mas ele não pode ser a única coisa que pauta o teu trabalho. Nada substitui o trabalho e o trabalho com inteligência, ele vai te levar para alta performance. E para complementar, Vai lá, faz uma final. trabalhe em alguma coisa que você goste muito para não parecer que você está trabalhando. É isso. Tá? As Isso é pessoas não importante. entendem às vezes, né? Mas por que você trabalha 12 horas por dia, cara? Você não precisa. Você é dono. Eu falava assim, cara, mas eu gosto. Porque às vezes a pessoa tá lá trabalhando por dinheiro. Quando você tem propósito por trás... Eu vou falar uma coisa. Eu acordo com vontade de trabalhar. Entendeu? Acordo com vontade de trabalhar. Então, eu não me imagino aposentado. Nunca fiquei um dia em casa sem trabalhar. Não sei que eu vou viajar, alguma coisa, mas ficar em casa, esquece, não existe. Ficar em casa pra fazer nada? Não existe. Não existe. Eu falo, a alta performance mora nos detalhes. Pô, É isso aí. Gustavo, fantástico. Obrigado, irmão, por tudo aí. Obrigado. Eu vou lá te fazer uma visita lá, eu tô Vambora. devendo. Por favor. Obrigado mesmo. Vai lá por comer um confiar no peixinho. nosso trabalho. Comer um Pô, peixinho lá em Santos. Vou lá, vou mesmo. Tamo junto aí. Obrigado mesmo, Jé. Top. Obrigado. Obrigado, agradecer a galera que ficou com a gente também nessa 1h05 minutos. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. Não gasta o dedo, curtir o vídeo, né, E, ó, Gustavo? Gasta o dedo, curtir o vídeo? Não, e Acta Motors, hein? Vamos seguir Boa. no Instagram, hein? Faz o merchan. Acta Motors. Gostou? Segue lá. Tem alguma condição especial quem quer comprar um carro da Kia, Peugeot, Citroën, Vou falar, seminovo? Ó, fala que você assistiu o podcast, pode mandar o direct, que eu vou responder pra você. Olha lá. Eu vou responder. Olha lá, galera, ele Tá? responde. Eu quero ver. Pode mandar lá e falou que eu assistiu o podcast, o negócio é comigo. @Acta Motors no Instagram. Segue lá. Pode seguir. Show. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu. Até mais.